Olá, bem-vindos à nossa quarta aula. Vamos continuar tratando do tema das finesses. Na aula anterior nós vimos as finesses mais simples, em geral contra cartas mais altas, mas hoje nós veremos como o princípio da finesse pode ser aplicado em situações mais complexas e também contra cartas mais baixas. Quero que fique claro que, embora sejam mais complexas as situações que vão ser apresentadas, o princípio nunca muda. Qual é o princípio da finesse? Nós temos que manejar o naipe de modo que um dos adversários jogue antes de nossas honras. Quando isso acontece, se este adversário, que está em desvantagem em relação às nossas honras por jogar primeiro, tem as honras faltantes relevantes, nós temos sucesso. Se as honras faltantes relevantes estão com o adversário que joga por último, nós fracassamos. Esse é o princípio simples. O primeiro exemplo de uma finesse um pouco mais complicada é essa aqui, que a gente chama de dupla finesse, porque ela é feita contra duas cartas adversárias. Vocês podem ver que nessa situação falta o rei e falta o valete. Sul começa jogando o naipe. Ele joga uma pequena, o oeste vai jogar uma pequena. Note que se ele jogar qualquer honra, só simplifica a sua vida. Se ele jogar o rei, você não tem problema, joga o as. Se ele jogar o valete, você não tem problema, joga a dama. Então vamos supor que ele jogou uma pequena. Sul joga uma pequena, oeste joga uma pequena. E agora norte pode fazer as duas finesses ao mesmo tempo, ou seja, jogar o 10 neste momento. Quando ele faz essas duas finesses ao mesmo tempo, ele não tem nenhuma segurança de que vai fazer a vaza ou do que vai acontecer, mas ele sabe que está maximizando a chance de fazer vazas nesse naipe e que não está perdendo nada, que ele não está abrindo mão de nenhuma chance. Essa minha afirmação vai ficar mais clara quando nós examinarmos caso a caso o que pode acontecer nessa primeira vaza de pequena para o teste, nessa primeira jogada de pequena para o teste. O primeiro caso, que é o caso de maior interesse para nós, é o caso em que as duas honras estão com o oeste, que é o jogador em desvantagem. Quando nós jogamos pequena, o oeste joga o 9, norte joga o 10 e este, que não tem nenhuma carta maior, não vai ganhar a vaza. Nós rapidamente deduzimos que o rei e o valete estão com o oeste. Então entramos na mão em um outro naipe e repetimos a manobra. Jogamos pequena, oeste joga o valete, norte agora joga a dama, faz a vaza. Ou seja, fizemos 3 vazas com esse naipe. Então, graças à boa técnica, ao manejo exato do naipe, as, dama e 10 tiveram o mesmo poder de as, rei e dama. Olha a diferença que faz você saber jogar, manejar os naipes adequadamente. Esse é o caso ideal, o caso dos sonhos. O segundo caso é um caso em que oeste tem apenas o valete, não tem o rei. Você joga o 2, oeste joga o 9, norte joga o 10, que essa é a manobra que estamos examinando, e este vai ganhar a vaza com o rei. O que aconteceu nesse momento? O rei apareceu, a dama foi promovida a uma posição. Então agora você tem as duas cartas mais altas do naipe, o as e a dama, você fez 2 vazas no total. Observem também que o fato de este ter o rei significa que o rei está protegido ou o rei está à sombra. Por quê? Porque ele joga imediatamente após o as. Então não há maneira de norte e sul manobrarem o naipe de modo que este não faça o seu rei. Ele sempre vai, se norte e sul começarem a vaza, seja sul, seja norte, começarem a vaza, este vai jogar pequena caso o norte jogue o as, ou vai jogar o rei caso o norte não jogue o as. Resumo, nós não conseguimos impedir que este faça o rei nessa posição. Então não perdemos nada com a manobra, pelo contrário, ganhamos. Porque ao jogarmos o 10, conseguimos estabelecer nossa dama. Terceiro caso é o caso em que oeste não tem o valete, mas tem o rei. Nós jogamos pequena, oeste joga o 9, norte joga o 10 e este joga o valete, que está consigo. Ficamos um pouco desapontados, porque estávamos esperando para um dos 2 primeiros casos, mas as e dama foram preservados em norte, então podemos repetir a manobra, entramos na mão em algum momento, jogamos pequena, oeste joga o 8, jogamos a dama. Então se reduziu a uma das finesses simples que vimos no caso na aula anterior. Então continuamos também fazendo 2 vazas. Então até agora, recapitulando, no primeiro caso, em que o oeste tem rei e valete, nós fazemos 3 vazas.
No segundo caso, em que Oeste tem apenas o valete, fazemos duas. No terceiro caso, que é esse que estamos vendo agora, Oeste tem apenas o rei, fazemos duas também. No quarto caso, que é o pior de todos, Oeste não tem nenhuma honra. Ou seja, Oeste tem o rei e tem o valete, e as duas honras estão à sombra, ou seja, jogam imediatamente após as honras relevantes, que são Ás e Dama. Então, não há como impedir que Oeste faça o rei e o valete. Vocês podem fazer quaisquer experimentos, que se Sul começa a vaza, não interessa qual é a carta que Norte joga, se for o Ás, se for a Dama ou se for o 10, Oeste sempre vai fazer o rei e o valete. Então, neste caso, que é o pior caso para nós fazemos apenas o Ás. Mas é importante entender que, jogando pequena para o 10, nós ou fazemos o número de vazas mínimo, que é uma. Quando você olha para esse naipe que está aí na tela, nós temos uma vaza segura. Quando jogamos pequena para o 10, ou fazemos uma, se dermos muito azar, mas temos chances de fazer duas e temos até chances de fazer três. Então, só temos a ganhar fazendo essas finesse. Tá? Um segundo exemplo de dupla finesse, um pouco diferente, tá? É esse aqui. Nós já vimos esse naipe lá na primeira aula, quando falávamos de promoção de honra, mas aqui vamos aprender como manejar esse naipe sozinhos, sem que o adversário nos ajude de nenhuma maneira. Está faltando o rei e a dama, do nosso ponto de vista. Se nós jogarmos o Ás, depois alguém vai fazer o rei e depois alguém vai fazer a dama. Então, nós vamos seguir o princípio da finesse, jogar do lado fraco para o lado forte, jogar pequena do morto para as honras da mão. Nossa primeira tentativa é jogar do jeito que está aí no diagrama. Jogamos pequena, Oeste joga pequena, porque o segundo joga fraco. Não sei se vocês lembram dessa regra. Eu jogo o 10 em Sul e vou perder para a dama. Aparentemente, não ganhei nada, porque não fiz a minha vaza mais. Mas o que aconteceu nesse momento é que eu eliminei todas as honras relevantes de Oeste. Tá? Então agora a honra relevante faltante, que é o rei, está bem posicionada para mim. Então, na verdade, essa primeira jogada, essa primeira manobra é uma preparação para a segunda manobra, que é uma finesse simples. A segunda manobra, na segunda vaza do naipe, eu jogo pequena da mesa, Oeste joga pequena, eu jogo o valete, e agora que Oeste já não tem mais cartas suficientes para ganhar, eu faço a vaza com o valete. Então acabei fazendo duas vazas graças ao manejo correto do naipe. Fiz duas finesses, sendo que a primeira eu esperava perder, porque estava querendo preparar a situação em que ia ganhar a segunda. Claro? Até agora, nós tínhamos visto lá na primeira aula finesse contra o Ás, finesse contra o rei, vamos ver finesse contra cartas menores agora. Tá? Esses dois casos aí são casos de finesse contra a dama, eles podem parecer semelhantes, mas são bastante diferentes no carteio efetivo. No primeiro caso, em que eu não tenho o 10, a única maneira, a situação em que me interessa encontrar a dama é com o Oeste. Por que isso? Lembrando que o princípio da finesse é fazer com que o adversário que tem a honra faltante relevante jogue primeiro. Então, essa honra faltante relevante tem que jogar antes do meu valete. Então, ela tem que estar em Oeste. Por quê? Qual é a maneira correta de jogar? É jogar o 2 de Norte para o rei de Sul, e depois jogar o 3 de Sul. Oeste joga, eu jogo o valete, torço para que a dama esteja em Oeste, e assim faço. Se a dama estiver em Oeste, faço 3 vazas. Notem que, se a dama estiver em Este, eu não tenho como fazer 3 vazas. Porque se eu jogar do jeito que eu já falei, Este vai jogar a dama. Né? 2 para o rei, fiz a vaza. 3 para o valete, Este faz a dama. Mas se eu jogar o valete da mesa, Este vai jogar a dama. Não vai deixar eu fazer com o valete. E como eu não tenho nenhuma outra carta adjacente ao valete, vai ser valete, dama de Este, rei de Sul. Depois eu só tenho o Ás 2, 3 e 4, só vou fazer o Ás. Observe a diferença entre esse caso e o segundo. O segundo caso, se eu sei, por qualquer razão,
que a dama está em este, eu posso sim jogar o valete, pretendendo, se este não jogar a dama, jogar pequena. Então, o manejo do naipe nesse caso seria valete de norte, este joga uma pequena, eu jogo pequena, torcendo para a dama estar em este. Se ela estiver em este, eu vou fazer essa vaza e depois faço as e rei. E notem que a presença do 10 significa que não adianta que este cubra o valete com a dama. Se eu jogo o valete e este tem a dama efetivamente e joga a dama, eu mato a dama dele, cubro a dama dele com o rei. Então a primeira vaza fica sendo valete, dama, rei. E agora sobraram as e 10. Então eu vou fazer o rei, o as e o 10. São 3 vazas. Ou seja, no primeiro caso, eu só posso fazer a finesse contra oeste. Só posso tirar proveito da posição da dama em oeste. No segundo caso, pelo contrário, eu posso tirar proveito da dama em qualquer lugar. Tá claro? Se a dama estiver em este, eu jogo o valete e jogo uma pequena da mão. Se estiver em oeste, eu jogo o 10 para o rei da mão e depois jogo pequena para o valete da mesa. Ou seja, moral da história, neste caso, neste segundo caso, se eu souber onde está a dama, e muito mais tarde veremos como tirar inferências e informações sobre a posição das cartas adversárias, se eu souber onde está a dama, eu consigo garantir que faço 3 vazas. Tá? Então, esse tipo de situação dá muito mais flexibilidade ao carteiro. Já esse terceiro tipo é exatamente igual ao primeiro, eu troquei o as pelo rei. Tá? Não confundam, lembrem sempre que as cartas equivalentes são equivalentes. Que não faz diferença ter o as ou o rei na grande maioria dos casos em situações como essa. Tá? O quarto caso é equivalente ao segundo. Também é um caso em que eu tenho que a gente chama de finesse para os dois lados. Se a dama está em este, eu jogo de um jeito. Se a dama está em oeste, eu jogo do outro. E eu acredito que vocês já sabem qual é o jeito correto de jogar. Se eu te disser a dama está em este, vocês já sabem como é que se joga. Se eu te disser que a dama está em oeste, você também já sabe como é que se joga de naipe. Às vezes podemos fazer uma finesse contra a dama sem o as. Tá? Nesse caso aqui que estamos estudando, por exemplo. Você sabe que você vai perder o as. Isso é uma das informações que você tem. E outra coisa que você sabe é que se você perder o as e a dama, vai sobrar uma vaza para você. Independentemente de como correrem os naipes, tá certo? Então você tem sempre uma vaza garantida. O seu objetivo não é fazer 3, porque você vai perder o as, logo o objetivo é fazer 2. A boa técnica lhe diz como fazer 2 em certos casos. E quais são os certos casos? Qual é a boa técnica? Você começa em sul, sempre do lado fraco para o lado forte, joga pequena, oeste vai jogar uma carta pequena e você torce para que oeste tenha a dama. Tá? E aí você joga o valete da mesa ou o 10, tanto faz. Se oeste efetivamente tem a dama, vai acontecer uma dentre duas coisas. O oeste pode ter o as também. Se ele tiver o as também, o seu valete vai fazer a vaza. E aí você entra na mão e repete a manobra. Mas, se a dama estiver, a dama estiver em oeste e o as estiver em este, quando você jogou o valete, este vai ganhar com o as, porque ele não tem a dama. E aí, você ficou com o rei e o 10 na mesa, você entra na mão e repete a finesse. Você joga de novo pequena, o oeste joga uma pequena, você joga o 10, agora a este não tem nenhuma carta acima do 10, então você faz o rei e o 10. Ou seja, observem que nessa mão, a posição do as não é importante para você. Você não está curioso, não está interessado em saber se o as está em oeste ou em este. Você está curioso, interessado em saber se quem tem a dama é oeste-oeste. Esse segundo caso é equivalente. Tá? Você joga o 10 da mão. E se a dama estiver em oeste, você vai fazer 2 vazas. Se a dama estiver em este, você vai fazer uma. Joga o 10 e joga pequena da mesa, né? Aliás, essa naipe aqui tem 2-2.
E esse aqui também tem 2-2, mas também é equivalente. Tá? Tem duas cartas 2 em cada naipe. Mas, você faltando a dama, você, graças ao 9, nós veremos daqui a pouco a importância do 9, mas se a dama estiver em oeste, você vai terminar com duas vazas fazendo a finesse contra a dama. Se a dama estiver em este, você vai fazer uma vaza apenas. E não interessa ficar claro do que eu estou falando. Tá? Valete, dama, rei, este faz o ás. A partir de agora, norte-sul tem apenas o 10. Então só vão fazer o 10, porque o 9, o 8, o 7, o 6 e o 5 estão com o adversário. Então o norte-sul fizeram apenas uma vaza. Se sul, por um acaso, não começar com valete, jogar com uma pequena, aí o oeste agora não joga dama. Ele guarda a dama para capturar o valete do sul. Então pequena, ele joga um 7, um 8, tanto faz. Norte joga o 10 e este faz a vaza com um ás. Então até agora norte e sul não fizeram nenhuma vaza. Firmaram seu rei, mas não fizeram nenhuma vaza. Na segunda rodada do naipe, se sul jogar o valete, oeste vai jogar a dama, norte vai jogar o rei, e é a única vaza que eles fazem no naipe. Se sul não jogar o valete, jogar de novo pequena, oeste de novo joga uma intermediária, norte é obrigado a jogar o rei, e aí o resto das vazas fica para o adversário, oeste-oeste, porque a dama vai capturar o valete. Tá claro? Então vamos ver alguns outros tipos de finesse. Essas aqui são mais raras, mais exóticas do que a gente já viu. Nesse primeiro caso aqui, essa diferença entre essas duas posições é a presença ou ausência do 10. Tá? Nós já vimos que jogar uma honra sem honras adjacentes a ela é uma jogada perdedora. Não sei se vocês lembram a situação em que tinha dama e duas pequenas em frente ao ás e duas pequenas. Aqui é apenas uma extensão do mesmo princípio, o primeiro caso. Se eu tenho valete e pequenas frente a ás e rei e pequenas, não faz sentido, não é proveitoso para mim começar com o valete, porque o adversário vai cobrir com a dama para promover suas honras inferiores. Então, como é que jogamos esse primeiro naipe? Nós vamos fazer a finesse exatamente como naquele outro caso, que a gente jogava ás e pequena para dama e duas pequenas perante ás e duas pequenas. Começávamos com o ás e depois jogávamos uma pequena para dama. Aqui nós podemos começar com o ás, mas depois sobrou o rei e duas pequenas, o rei terceiro da mesa e na mão o valete segundo. Agora temos que jogar pequena para o valete. Tá? O que acontece quando jogamos pequena para o valete? Se a dama está em este, e este joga a dama, depois fazemos o rei e o valete. Se este não joga a dama, nós fazemos o valete, e é o melhor que nós podemos fazer. Não interessa para nós que a dama esteja em oeste, porque aí o nosso valete está desprotegido contra a dama. No segundo caso, em que sul tem valete 10 terceiro, aí sim faz diferença e é proveitoso para nós obrigarmos o oeste a jogar a dama. Então nós podemos começar nesse segundo caso com o valete, que se o oeste jogar a dama, agora sim ganhamos essa vaza com o ás, depois temos o rei e o 10. Se o oeste não jogar a dama, podemos jogar pequena da mesa e vamos perder apenas no caso em que quem tem a dama é este. Esse terceiro caso é uma situação, não é exatamente uma variação de finesse, mas é apenas uma jogada técnica muito comum, que significa quanto mais você pode atrasar uma finesse, melhor para você. Então, em vez de você começar esse naipe jogando 2 da mão, oeste joga pequena, e jogar o valete na primeira vaza, você pode bater uma honra da mesa antes de fazer isso. Então, jogar o ás ou o rei da mesa, depois entrar na mão e jogar a sua finesse, fazer a sua finesse. Tá? Você está sempre jogando para que o oeste tenha a dama. Qual é a vantagem de começar batendo uma honra? Você vai acrescentar a chance básica, que é o oeste ter a dama, a chance de este ter a dama seca. Tá? Se este tem a dama seca, você bate o ás e ele tem que jogar a dama, porque ela está seca. Enquanto que se você não tiver essa precaução, se não bater uma honrinha antes, quando você jogar pequena para o valete, você vai perder para a dama. Então você vai acabar não fazendo seu valete.
Então isso é só um exemplo de uma cautela básica. Ser um pouquinho mais cauteloso do que o normal, batendo a sua honra antes de fazer. Quando possível, né? Não seria a jogada correta bater ás e rei antes de jogar pequena pro valete. Para fazer o valete, é melhor fazer a finesse. Nesse quarto exemplo, nós temos 3 honras faltando. Parece que a nossa situação é periclitante, mas graças à presença do 10 e do 9, nós podemos fazer uma finesse contra o valete. Então, eu falei no início da aula que a gente aqui ia ver finesse contra cartas baixas. Se o valete está em oeste, note que nessa mão você não pode impedir que o adversário faça nem o as nem o rei. Então, as e o rei estão com eles vão fazer as e rei. O seu objetivo é fazer uma vaza. Se o valete estiver em oeste, você joga pequena de sul, oeste joga uma carta, você joga o 9, este, não, por hipótese, não tem o valete, vai ganhar a vaza. Com seu as ou com seu rei, tanto faz. Depois você repete a manobra, joga de novo pequena da mão, oeste joga uma pequena, você joga o 10, este não tem o valete, vai ganhar essa vaza, ou caso a segunda honra entre as e rei esteja em oeste, não vai ganhar essa vaza, mas de qualquer maneira você vai fazer uma vaza. Tá? Então nessa aula nós vimos como fazer finesses contra cartas mais baixas do que ases e reis. Nós vimos que o método correto continua envolvendo jogar do lado fraco para o lado forte. Esse princípio é repetido da aula anterior. E vimos que para começar uma finesse também, princípio repetido da aula anterior, começar uma finesse com uma honra é necessária a posse de uma sequência de honras. Não é proveitoso começar uma finesse com uma honra desprotegida. Obrigado e até a próxima.